Começando mais um podcast Sete Olhares, no episódio de hoje, um episódio especial, com mais uma pessoa especial. Eu sou o Bruno Pedersoli, host desse podcast, e ao meu lado, Bruno Paiva, o grande ilustrador, desenhista, músico, pai de 2 filhos. Não. E muito mais, né, Bruno? Não, chega por aí, 2 filhos tá ótimo. E aí, galera, beleza? Bora bater um papo. À minha frente, a nossa convidada ilustre, Renata Botura. Seja bem-vinda, Renata. Oi, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom, Não, muito felizes bom, né? estamos nós. Não, é incrível. Porque eu já andei dando uma pesquisada de xereta. Gente, essa mulher é incrível. Vocês vão ver o que tem na mente dessa mulher. Jogou o nome do Eu Google? não vou colocar o Vixe. spoiler aqui, porque eu tô com um dossiê da vida dela. Sensacional que vocês vão ouvir dessa nossa amiga Renata. Vida jurídica limpinha, tá tudo bem. Se o Jus Isso é Brasil tá importante. limpo, é isso que importa. É isso que importa. É isso aí. Muito bom ter pessoas como você aqui no podcast, porque a ideia é a gente criar universos novos em cima de um universo de pessoas incríveis como você. Obrigada. Para nós é sempre uma honra, porque eu falei, eu e o Brunão, a gente vem aqui para ouvir histórias e Exato. também contar um pouquinho da nossa, mas o que importa são vocês convidados. Então, Legal. obrigado. E para que esse episódio aconteça, nós temos todo um trabalho aqui na Sete Íris, que é a produtora que cria o podcast Sete Olhares. Então, nós iniciamos hoje agradecendo nossos patrocinadores e a nossa produtora Sete Íris, que tem toda a nossa equipe aqui, que eu vou falar agora, o David, nosso diretor, né, de TV, que cuida de toda essa galera, corte de câmera, áudio, o Henrique, que trabalha na assistência de estúdio com a gente, cuida das câmeras também, a Alessandra, nossa produtora, e atendimento, que recebe os nossos convidados muito bem, e tantas outras pessoas que trabalham conosco aqui. Povo dedicado, né? A galera é boa demais, né? Passa a madrugada estudando, chega todo mundo de sono, mas toma um cafezinho, ó. Isso que importa. E outra, eles são também o termômetro, né? Eles são os primeiros ouvintes. Isso é importante para nós. Também quero agradecer a Escola ESA, Escola Estúdio de Artes, representada pelo nosso amigo Bruno Paiva. O que acontece lá, Bruno? Gente, quem tiver uma carência de melhorar o seu trabalho artístico, quiser aprender a desenhar o rosto do papai e da mamãe, aprender a desenhar mangá, criar personagens para game, para animação, chega junto, dá uma olhadinha lá no site da Escola Estúdio de Artes, que se tem uma grande oportunidade para desenvolver a sua arte. E na figura da Renata Botura, nós estamos aqui também agradecendo a Locus Coworking. Eba! Como vem é que pra funciona a Locus, ô Rê? A Locus é um coworking que oferece infraestrutura corporativa para empresários aqui da região do ABC. Então, a gente oferece salas de reunião, salas corporativas, estações de trabalho, auditório para eventos, tudo que um empresário precisa num ambiente adequado para ele trabalhar. Então, a gente funciona desse jeito, estamos nos principais endereços aqui da região. Qual que é o diferencial hoje da Locus? Atendimento, sempre, né? A gente humaniza demais o atendimento, capacita sempre a equipe para um atendimento bem personalizado. E estamos com 5 unidades. Temos 3 unidades no ABC e 2 em São Paulo. Então, o cliente Locus, ele pode atender o seu cliente em qualquer lugar. Isso é muito legal pra gente. Muito bom. E também agradecer ao projeto Instalar, projeto que resgata, preserva e cria novas memórias através de produtos que trabalham branding pessoal. Então, se você quer conhecer um pouco mais do projeto Instalar e da Sete Íris, é só seguir as nossas redes sociais. Mas agora eu acho que entra no papo dos Sete Olhares, que é a ideia, e com a Renata Botura aqui à nossa frente, eu acho que falar de Sete Olhares para uma pessoa que é criativa de natureza, né, é formada em marketing, trabalha com empreendedorismo, tem tantos talentos aí e já fez um pouquinho de cada coisa, né? Porque quando você é empreendedor, Já. você faz um pouquinho de cada coisa. Ah, com certeza. Os 7 olhares pra você tá embutido na sua vida inteira, assim? Dá pra falar? Olha, eu fiquei curiosa. O que são esses 7 olhares, né? Fui dar uma olhada aí. O que são 7 olhares? Ouvi o podcast aí do Paiva. Falei, gente, tem muitos olhares pra nossa vida, né? A gente não faz nem ideia de quantas perspectivas a gente consegue olhar. Não só pra nossa vida, pro nosso trabalho, para o mundo, para a humanidade, para o nosso dia a dia. Então, isso foi muito legal, que eu consegui entender melhor sobre os 7 olhares e tentei entender dentro da minha vida o que são esses 7 olhares. A gente vai conversar sobre isso hoje, né? Muito bom. Mas me diz, eu conheço um pouco de você, né? A gente se conhece através de um grupo de networking e eu acho que eu consigo resumir a Rê com uma palavra. Networking notável. Networking notável, que é a pessoa que gera, através do seu propósito, do seu trabalho, da sua intenção, frutos na vida de outras pessoas. E falar de networking é você falar da relação do que você gera na outra pessoa. Você é um campo de sementes que joga no campo das outras pessoas para germinar. E a Rê, pra mim, é uma referência mesmo, Rê. Olha, Bru, eu fico muito feliz de você falar isso. Eu já ouvi isso de outras pessoas que eu considero demais.
E eu acho que, refletindo, assim, sobre a minha trajetória, muito se deve a conexões, né? Networking, conexões. Com elas, a gente consegue construir muita coisa. A gente não sabe o poder de uma conexão. De conhecer uma pessoa, de fazer uma parceria com uma pessoa, de aprender com uma pessoa. Então, se conectar, estar aberto a conexões, ninguém sobrevive sozinho. Ninguém. Né, em nenhuma perspectiva. Então, acho que em todos os olhares que a gente vai conversar aqui hoje, tudo vai girar muito em torno da comunidade que a gente está inserido, das conexões que a gente está inserida, que a gente faz, que a gente cultiva. Porque não adianta você fazer uma conexão e não ligar para ela depois, pegar um cartão de uma pessoa e não entender o que ela faz verdadeiramente, não entender o que ela precisa de você, o que você precisa dela. Então, eu tenho certeza que, assim, a minha trajetória, que eu vou contar um pouquinho aqui, chegou até onde chegou por conta das conexões que eu fiz e do networking que eu aprendi a fazer, né? Que networking tem que ser feito com metodologia, tem que ser feito na prática, tem que ser feito todo dia. Não adianta você ter um contato e não responder a pessoa, não adianta você mandar um e-mail e não ligar para a resposta, não marcar um café, não se conectar verdadeiramente, não ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, assim, conexão é muito importante. A gente não tem que ter medo de ser parceiro de ninguém, de ser sócio de ninguém. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de fazer sociedade. E, gente, para crescer, ninguém cresce sozinho, né? A gente precisa estar aberto a fazer conexões. Eu penso, eu não sei como é que você pensa dentro do seu universo, porque o Bruno Paiva também é empreendedor e tem vários negócios. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Quando a gente cria produto, personagem, tudo vira negócio. Mas essa parada de conexão, quando você percebe que a conexão não é descartável, porque eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas lidam com seus relacionamentos de forma muito descartável. Tudo é descartável, você troca, você muda, você não aproveita de fato aquela conexão. Sim. E quando você está disposto a se conectar com pessoas e fazer uma troca genuína, que é normalmente uma troca genuína é o quê? É aquilo que eu tenho e você não tem, precisa, e aquilo que eu não tenho e você tem e eu preciso. Perfeito. Essa é a troca genuína. Perfeito. Quando ambos têm, a gente tem que olhar um para o outro e falar assim, vamos dar a mão e oferecer para quem não tem? Sociedade perfeita. O que acontece agora? O que você consegue suprir de mim e eu suprir de você para que a gente consiga atender o nosso objetivo, que é o nosso cliente, ou o nosso público-alvo, ou o nosso público que está ouvindo agora e, teoricamente, tem algo a beber daquilo que a gente está falando, ou simplesmente acompanhar e torcer para que isso dê certo. Sim. Você, São empreendedor... dois propósitos, né? São dois propósitos. Nós vamos encontrar a pessoa que quer criar uma conexão para poder gerar grana, simplesmente pela grana. Eu preciso de ajuda. Interesseiro, caçador, Eu né? preciso gerar um network ou estar no meio para poder agregar algum valor para o meu enriquecimento. E o outro é aquele que procura um legado. Quando você tem a diferença desses dois caminhos, que é uma pessoa independente do dinheiro, que o trabalho como plantação vai trazer o resultado do dinheiro, evidentemente, mas ele procura pessoas que têm o propósito de plantar alguma coisa e fazer isso que fique para as gerações, é uma outra concepção. Aí a sua conexão, ela vira uma engrenagem e uma máquina gigante. E quando você vê, é tão natural que a esteira, ela está fluindo sem você colocar esforço. Mas aí tudo bem. Porque se esse prazo de validade está na mesa e coloca ali como condições, tá tudo certo. Vamos fazer um projeto. É um acordo, acordo. Sim. Exatamente. Tudo Se é tem um acordo, acordo, né? Exatamente. Qual Por isso foi, que tem os dois tipos de pessoas. Qual foi, eu vou perguntar para os dois, porque eu também quero responder. Qual foi o principal acordo da vida de vocês? Falando na parte mais profissional. Vamos para o acordo profissional, depois a gente vai para um âmbito um pouco mais familiar e psicológico. Mas profissional, qual foi o principal acordo que vocês fizeram, assim, que transformou a vida de vocês? Com certeza, a minha migração de CLT para empreendedora, né, veio de um acordo. Vou até aproveitar e contar um pouquinho da minha trajetória profissional para contar essa história. Eu era estagiária de uma empresa de coworking. Então, eu já trabalhava com coworking. Então, eu cresci dentro dessa empresa, comecei como estagiária, virei assistente administrativa, passei por alguns departamentos ali dentro, virei gerente, saí dessa empresa, voltei para essa empresa como representante comercial, aquela trajetória que a gente corre, né? E o primeiro acordo importante que eu fiz foi quando eu pedi minhas contas, mas com a condição de ter o meu ex-chefe como sócio. Então, hoje, eu sou sócia do meu ex-chefe. Olha só, que acordo diferente, né? A gente normalmente pede as contas e fala, eu vou sair desse lugar, eu não aguento mais meu chefe, né? E não, hoje eu tenho uma relação de amizade, de parceria e de sociedade com o meu ex-chefe, que foi o que me possibilitou abrir as unidades aqui no ABC, do meu negócio, do meu coworking.
E eu com certeza digo que esse foi um acordo muito importante e muito marcante na minha vida, porque foi a separação, né, da vida do CLT pra, vai, agora a coisa é sua. E aí, quando a gente vai, agora a coisa é sua, a gente fala assim, agora eu sou o chefe. Só que não, você volta a ser estagiário, né, porque aí eu não tinha funcionário de limpeza, que nem o meu ex-chefe tinha, eu não tinha secretária, que nem meu ex-chefe tinha, eu tinha um negócio pra tocar. Eu coloquei um investimento ali para gerar a minha primeira unidade de coworking, mas eu não tinha equipe, eu não tinha parceria, eu não tinha rede de contato, eu não tinha cliente, eu não tinha networking, eu tinha o know-how do negócio. Eu tinha a base administrativa, que muitas vezes as pessoas têm numa faculdade, né? Então eu fiz minha faculdade, tive minha vivência profissional e levei isso para o meu lado empreendedor. Então eu tinha esse know-how, mas eu não tinha a rede de contatos, eu tinha só esse acordo. Mas ele foi tão importante porque ele me deu uma marca, ele me deu uma consolidação. E com isso eu consegui gerar as outras coisas com muito suor, né? Foi muita reunião, muito evento, muitas novas parcerias, que eu vou falar aqui de alguns outros acordos. Eu acho que um segundo acordo muito importante que eu não posso deixar de colocar aqui é quando eu trouxe a minha família para o negócio. Hoje a minha irmã é minha sócia e meu braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda, porque ela é muito operacional, eu sou muito comercial. E a gente detectou isso e falou assim, que time, né? Que legal, você gosta de processos? Eu odeio. Então, foi um acordo muito legal que eu tenho hoje também. Então, eu tenho sócios, eu tenho parceiros que trabalham comigo, que são muito importantes. São conexões muito importantes no meu dia a dia. Então, com certeza, esses 2 acordos na minha vida foram marcantes, assim, no lado profissional, né? No lado profissional. A gente sabe a importância do apoio, né? Eu acho que não existe sucesso sem apoios. E aí eu falo que os apoios se tornam os degraus de subida. Porque às vezes o apoio é aquela pessoa que se doa para que você consiga chegar onde você quer. E às vezes pode ser um familiar, um pai, uma mãe, um tio. Enfim, alguém que doou a vida para realizar o seu sonho. Porque viu o sonho dela no seu sonho. Isso Sim. É maravilhoso. Eu acho que quando a pessoa consegue enxergar o sonho no outro e fazer com que aquilo se torne um propósito para si, você está exercendo, de fato, o nosso olhar, o segundo olhar, que é o servir. Eu acho que essa é uma forma de servir. E a hora que a gente entende que o apoio é essa construção, a vida te entrega esses apoios. Quando você sabe o objetivo que você está indo, quando você sabe o propósito que você está desenvolvendo, e sabe mesmo, você sabe, é lá que eu quero chegar, eu já entendi que é lá que eu quero chegar. A vida vai te trazer degraus, para que você consiga construir essa escadaria para chegar, não no ápice, não é esse ápice onde todo mundo acha que é o último andar do prédio, com uma vista linda, maravilhosa da capital. Não é esse lugar. É o lugar onde você consegue ampliar a base para crescer e ser visto como referência, que foi o que a gente já falou em outros episódios. Legal. É isso aí. Então, o apoio do Bruno Paiva dentro da 7 Íris é fundamental para chegar onde nós estamos. Ele sabe a importância dele. E esse programa, ele é... Eu não vou chorar, gente. Não chora, senão eu te belisco pra você chorar de verdade. Esse programa, ele é muito feito para exaltar as pessoas que estão caminhando em paralelo conosco, comigo e com todos que estão envolvidos. É uma finalidade mesmo, é dar luz a essas pessoas. Eu agradeço a parceria. Eu vou falar do primeiro olhar. O maior acordo que eu fiz foi primeiramente comigo mesmo. E primeiramente porque aos 46 anos eu tive várias parcerias, várias sociedades com várias pessoas. Algumas quebraram, empresas fecharam. Eu larguei alguns serviços para não mandar pessoas embora e fui fazer outro serviço e deixei essa empresa. Então aconteceu muita coisa. E nesse percurso, eu falei, cara, eu não aguento mais me decepcionar e nem me frustrar. E aí o acordo que primeiro eu tive que fazer comigo mesmo é relacionado ao que eu posso, a reconhecer meus limites, a buscar melhorias através de cursos, de entender a linguagem do que precisa para você percorrer um caminho, estar preparado para as oportunidades, porque normalmente o brasileiro ele sempre tem medo de que eu não estou preparado, não estou pronto ainda. Então se prepare, esteja pronto, vá correr atrás, para que você não tenha medo de qualquer leão. Sim. E aí esse acordo que eu fiz comigo, o meu objetivo é X, que é trabalhar com criança até a hora que eu for embora, até o meu último horário de respirar. Trabalhei em grandes empresas desenhando para tudo que vocês imaginam.
E dessa parte de desenho, de todas as áreas que eu já experimentei, eu decidi que eu vou fazer tudo pelas crianças e os adolescentes. E quem tiver comigo não vai ter frustração, porque é um barco que tem um caminho, quem entrar no barco é livre para subir e descer, a hora que quiser. E eu já vou ser muito grato por ter contribuído para ter me ajudado a ir mais um pouquinho, atingir a melhoria do coração das crianças. Mas o acordo comigo fez com que eu tivesse uma bola de energia que criasse uma força independente de carências emocionais. Então, eu vou fazer alguma coisa pelas crianças. Quem estiver comigo vai contribuir desse fruto e poder ver aonde isso vai chegar. Porque tudo que a gente faz normalmente é sempre maior do que a gente. Sempre. Então, o maior acordo foi olhando para o olhar interior, foi ter que olhar para mim mesmo, entender quem eu era, as minhas carências, os meus limites e necessidades, para tomar consciência, tá, agora sim, agora eu sou um guerreiro pronto para chegar onde tem que chegar. Se eu tiver com 1000, ok. Se eu tiver com 2, sou sozinho, ok. Só como é importante a gente fazer acordos, olha que legal esse acordo que você fez com você mesmo, mas que também é importante a gente rever acordos. Perfeito. A gente tem que rever acordos, gente, sempre. A gente não tem que falar assim, mas eu prometi pra mim mesma há 7 anos atrás. Mas há 7 anos atrás você era uma pessoa em uma situação. Então a gente tem que rever o acordo com a pessoa que a gente tá casado. Será que a gente tá feliz desse jeito? Será que a gente vai continuar fazendo isso? Perfeito. Vamos mudar isso aqui e ali? A gente tem que rever acordos a todo momento. A gente tem que rever acordos com os nossos parceiros de negócios. Porque às vezes uma coisa que tá dando certo agora não tá dando certo daqui a um ano. E a gente tem que rever, principalmente, hein, Paiva? Acordos que a gente faz com a gente mesmo. Porque às vezes a gente se cobra tanto. E você falou uma coisa que é muito legal. Eu resolvi não me frustrar mais. Por quê? Porque você revê acordos. Exatamente. Porque se você ficasse fiel àqueles acordos que você fez, não, porque eu tenho que fazer aquilo, a gente se frustra, né? Exatamente. Então a gente tem sempre que colocar uma cláusula a mais nesses acordos, assinar, estou de acordo com termos e condições e colocar um aditivo. Rever acordo é igual você fazer revisão de carro, né? Exatamente. Você tem o carro ali, mas você vai ter que fazer essa revisão para fazer uma longa viagem. Inevitavelmente, isso acontece no percurso da vida. Gente, com a pandemia... Todos os acordos foram revistos. Todos os acordos foram revistos. Literalmente, né? Literalmente todos. Entendeu? E o que tinha que separar, separou. O que tinha que ficar, ficou. E o que tive que... a necessidade de transformação aconteceu. Então, ela é inevitável. Claro que não é para engessar nenhuma situação. A sua história me fez... Eu achei que você ia falar disso porque é sintonia também de espaço que a gente convive. A sua história me fez lembrar uma figura emblemática. Que nós compartilhamos de um momento especial no BNI. E a referência de Giver's Gain que a gente tinha dentro do BNI. Pedrão. A hora que você falou, ele contou a história, eu falei, ela deve estar pensando nele, em algum momento ela pensou nele. E por isso que eu falei isso. Sim. E é a referência, né? Que eu falo referência porque ele era uma figura de criar acordos. Sim. Ele era uma pessoa gentil que conseguia criar acordos e fazer o melhor dele para transformar as pessoas. Transformar o ser, né? Quali-ser. Né? E falando um pouco, lembrando da figura dele, da importância que ele tem na nossa vida, por tudo que nós passamos, né? Uma pessoa que já se foi, mas que deixou um legado absurdamente incrível dentro do grupo de network que nós nos conhecemos. Para você, a relação do segundo olhar que o Bruno trouxe também, eu trouxe a respeito do servir, o que é o Giver's Gain para você na sua vida? O que significa isso? Até para explicar o que é Giver's Gain, né? Giver's Gain significa doadores ganham, né? Então, quem doa, ganha. É a lei do retorno, né, gente? Perfeito. Quem entrega, recebe. Eu acredito muito nessa lei, assim, seja ela de uma forma mística ou não, seja ela de uma forma racional, mas eu acredito muito que o que a gente entrega, a gente recebe, se não unilateralmente, de outras formas. Muitas vezes eu tô entregando para uma pessoa, mas eu vou receber de outra, e isso tem que ser feito, né? Esse lance do servir, eu gosto muito e me move muito, porque, como eu disse aqui no começo, eu acho que a gente vive em sociedade e em comunidade. A gente não vive sozinho. E se a gente não se doar, se a gente não entregar um pouquinho, se a gente não entender o que o outro precisa, nada acontece. Nada acontece. A gente não pode se prender numa bolha, né? A pandemia nos prendeu numa bolha e a gente pirou. A gente surtou. A gente simplesmente surtou. A gente ficou fazendo encontros online em
todas as esferas da nossa vida. Eu participei de chá revelação online, reunião online. Ninguém mais aguenta reunião online, né, gente? Vamos ser muito sinceros. Quando você recebe um link do Zoom, eu sinto os mesmos sintomas que você sentiu, Paiva. Não significa que a informação não é passada, né? Mas a energia fica tudo lá atrás, né? Assim, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, obviamente, pro lado prático da coisa. Sim. Mas a gente não pode perder a nossa conexão com a pessoa, o olho a olho, né? O tete a tete. Isso é muito, muito maior, né? Então, assim, eu acho que voltando aqui no segundo olhar, no lado social, no lado de servir, né? Isso tá no meu DNA, porque o coworking, que é o meu negócio, ele respira isso, né? Que é o compartilhamento de ambiente. Então, lá no espaço eu tenho diversos profissionais. Paiva, você sabe o que é um coworking? Sei. Eu tô vendo seu olho assim, nossa, que Não, é legal. porque eu fico imaginando, eu tô louco pra te perguntar isso, eu tô segurando aqui. Lidar com muitas pessoas não é uma coisa tão simples. Você gosta do seu síndico? Ninguém gosta do síndico do prédio. Então. Eu sou a síndica do coworking, entendeu? Exato. Porque eu cuido da infraestrutura, eu ouço as reclamações, eu faço a política da boa vizinhança. Você leu minha mente. Exatamente. Como é que fica isso? Porque, gente, é um lugar aonde todo mundo tem uma demanda, se tá ali, porque existe uma demanda de trabalho, Sim. cada um no seu setor, com atmosferas totalmente diferentes às vezes, ainda que gere um network, lindo, maravilhoso. Mas e na hora, às vezes, de estar aqui no fervor e você precisar dar uma chamada, precisar jogar uma palavra mais grave, precisar estar aqui, meu Deus, a tecnologia que não funciona desse notebook. Acontece situações. Nossa, acontece todo dia. Deve ser muito louco, porque assim, meu Deus, como é que será isso? Tô louco pra te perguntar, como que você lida Ela com é tipo o CEO de todas as empresas, né? Exatamente. Gente, que legal Não, isso. pior, eu sou o RH, né? Que quando a pessoa quer reclamar, normalmente ela reclama pro RH, né? E aí é isso. Nossa, Tem a muita rodinha quebrou. Ai, isso. O cara aqui do lado coloca o copo de café dele na minha posição de trabalho. A reunião tá muito usou alta. a sala de reunião e não passou um paninho na mesa, né? Então gente, acontece. O coworking, a gente tá ali para cuidar do espaço e para apresentar aos clientes e gerar uma atmosfera agradável para todo mundo. Perfeito. Tá? Esse é o meu papel. É criar um ambiente legal para todo mundo trabalhar. É a empresa de todo mundo ali, né? Mas a gente também tá ali para ensinar as pessoas a compartilharem, né? A gente fala muito sobre compartilhamento de ideias, compartilhamento de custos, compartilhamento de infraestrutura. Tudo isso tá interligado. É o compartilhar. Por isso que chama coworking, né? A gente compartilha o trabalho. Então, é engraçado, mas quando o cliente chega, ele recebe um manual de boas práticas. O que tem nesse manual de boas práticas? Gente, tem desde... É proibido peixe na marmita. Sério? Esse é importante. Esse é importante. É muito importante, parece besteira. E pesteia toda... Mas, gente, é importantíssimo, né? Porque a gente tem uma copa compartilhada. O cliente, ele deve utilizar. Mas, poxa, maneiro, né? Outras pessoas utilizarão o mesmo ambiente. Estamos num ambiente compartilhado. Porque eu conheço pessoas que tem que estar assim, tudo certinho. Isso. Até alinhado, tem toque. O nome dessa pessoa que gerencia chama Community Manager, que é o gerente de comunidade, né? Perfeito. Então, dentro de todo coworking tem um Community Manager. Ou é um cargo dentro do coworking, ou é o próprio dono, ou é um funcionário, né? Então, esse Community Manager tem como obrigação gerenciar o espaço para que todas as pessoas vivam em comunidade. Isso é fornecido por você? Perfeito. É nossa equipe que faz o management da comunidade. Esse é um papel de dentro do coworking. Você vira o próximo, está aí. Eu acho que esse se encaixa bem, porque você tem que já entender que é uma tolerância que você vai exercer com a diversidade de pessoas diferentes, culturas diferentes e modos de trabalhar diferentes. E você vai ter que ter uma diplomacia. Diplomacia. O tempo todo. Sabe essa palavra... né? Nossa. Eu imagino que você deve... não é à toa que criou-se o manual. Eu ia falar, a diplomacia se torna algo quase que uma medalha que você tem que ter para entrar. Agora tem uma coisa que é muito importante, eu acho que você vai conseguir explorar isso por conhecer muito disso através das outras empresas. Cultura empresarial. Opa! Porque aí quando você fala de cultura empresarial, você não está falando só da pessoa que está lá representando a empresa. Você está falando das regras de compliance internas que essa empresa precisa ter. Você está falando das regras, até mesmo da linguagem que essa empresa se comunica. Sim. E quando você tem um ambiente que
acolhe toda essa comunidade, você tem que ser um ambiente que fala todas as línguas. Então, eu acredito que o maior desafio nessa história é você cruzar culturas. Vou dar um exemplo claro aqui. Você pega uma agência de uma galera mais jovem, descolada, tal, o pessoal todo meio descoladão. E o escritório de advocacia. Exato, e um escritório de advocacia um do lado do outro. Eles vão conviver. É fácil conviver, porém, a linguagem é diferente. A forma de se comunicar... De resposta ao comportamento é totalmente diferente. Eu tenho certeza que você tem história até pra contar disso. Nossa, gente, isso aqui dá 20 programas. Você tá As vendo? histórias de dentro do coworking, assim, Não perca. Hoje são loucas, teremos 3 né? episódios. A gente vai ter intervalo igual o maiores Titanic. desafios que você teve que lidar e você fala, meu, sério que isso tá acontecendo? Vou ter que resolver. Teve alguma coisa assim que você fala, putz, esse marcou. Gente, Não, deve ser muitos, mas... Não precisa citar nomes, Rei, por favor. Não, eu tô tentando a LGPD, né? Não pode, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Não posso falar nome de cliente Nada. nenhum Não, aqui, é bom, né? É bom que Não, ele fale. fala que é Assim um você, passarinho. você entrega a situação e não entrega Mas a gente, dono a gente tem um talento na criatividade que é criar personagem pra falar de pessoas. É. Então, se a gente olha Isso um aí, ó. personagem ali, que na verdade é aquela pessoa que passou na nossa vida ali, a gente falou, putz, vai virar um passarinho. É. E aí a gente faz um passarinho ali com características que Perfeito, aquela pessoa possui. perfeito. Então agora a gente vai falar de passarinho. É que é engraçado, gente, porque assim, a gente cuida do espaço, mas automaticamente a gente acaba tomando conta de adulto. Já passaram por essa situação? Que você se coloca num lugar que você fala assim, eu estou aqui lidando com uma creche, né, parece. Mas não, você tá tomando conta de adulto. Porque, gente, no âmago das pessoas, lá dentro, existe essa criança interior Exatamente. que ela se revela nos momentos de crise. Então, assim, se você tá nervoso, se você tá estressado, ou você vai ser birrento, ou você vai ser grosseiro, né? Ou você vai levar pro lado emocional e ficar muito abalado por causa daquilo. E se você não tá no seu equilíbrio emocional, isso tudo se Você é revela. contaminado, você é contaminado. Isso tudo se revela. É. Ela é psicóloga também. E... Não, Combo. não sou. Eu vou levar a vida Não, aqui, não ó. sou, mas é muito engraçado, Bruno, é muito engraçado, porque, assim, às vezes são pequenas coisas que a pessoa, o empresário, ele tá ali usando o meu espaço, e ele teve um BO lá com o cliente dele, tá estressado com o cliente dele, e eu não tenho nada a ver com isso, certo? Nada a ver com isso. Sim. Aí ele chega no espaço, o espaço tá lá, e, poxa, a reunião dele atrasou 5 minutos. E aí, o cara... É isso, ele revela coisas interiores. Renata, que absurdo, a minha reunião atrasou 5 minutos. E aí ele é grosso com a minha funcionária, ele bate na Dá mesa, ele chilique. fala alto, dá chilique, chora. Aí eu falo assim, tá, vamos lá, vamos respirar, vamos ouvir o que o cliente tem pra falar e vamos agir da melhor forma possível. E aí entra a diplomacia, né, Sim. Paiva? Que a gente tem que ser muito, né? Porque ali existem Respirar. empresas de culturas empresariais diferentes. Então tem gente que é descolado, tem gente que não tá nem aí pro horário, tem gente que é super regrado, tem gente que é organizado, tem gente que não é, tem gente que troca de funcionário toda semana porque não consegue lidar com uma equipe. E você fala assim, essa pessoa precisa fazer isso, mas eu não tô no papel de falar o que essa pessoa precisa ou não fazer. Sim. Tem Quem gente somos que coloca o fone de ouvido e tá tranquilão, pode tá lá, coloca o metal dele Cai no o fone de mundo. ouvido, pode estar acontecendo o que for do lado. Tem gente que sei lá, eu piscar a luz, a pessoa já perde todo o foco do trabalho. Então, assim, a Sim. gente tem que conduzir o espaço de uma forma onde todos estejam felizes e ter uma equipe para orientar essas pessoas. E, Sim. mais do que tudo, a gente tem que estar lá para ouvir o cliente, porque às vezes o cliente só quer conversar, né? Então, faz parte do treinamento para minha equipe falar isso. Falar assim, quando o cliente chegar, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é o seguinte: oi, qual que é a sua empresa? O que ela faz? Você não vai perguntar que produto ele quer, o que ele veio fazer, se ele quer conhecer a Loco, se ele quer fazer um tour no espaço. Você vai sentar com ele e vai falar assim, qual que é a sua empresa? O que ela faz? Porque, gente, o empreendedor tem um carinho pelo negócio dele. Exato. E o empreendedor é solitário, né? Quando a gente entra no departamento comercial de uma empresa, você é contratado pela Volkswagen. Aí você tem todo o onboarding da empresa, né? Você vai chegar, você vai ganhar um kit da Volkswagen, vão te colocar numa estação de trabalho, do seu lado vai ter um fulano, do seu outro lado vai ter o ciclano, atrás vai ter a moça, vai atrás você vai estar numa galera. Quando você fala assim, não quero mais trabalhar para a Volkswagen, vou abrir minha consultoria. É tu e tu mesmo.
Não tem essa galera. Você tá sozinho. Aí quando alguém chega... E assim, gente, você tá sozinho mesmo. Porque nem o teu primo vai te perguntar o que você faz da vida. Vocês sabem disso. É verdade. Né? Eu tenho parceiros, eu e o Bruno, a gente tem parceiros que visitam as nossas empresas, vêm aqui, conhecem do nosso negócio, dispõem de 1 hora do tempo deles, né? Da agenda comercial, pra vir conhecer o nosso negócio. Coisa que parente meu nunca fez. Nunca foi na Locus conhecer o que a Locus faz. E eu não tô aqui pra falar mal de parente. Tô falando mal de... Peraí, pode chegar o primo distante Meu Deus. vindo Eita, de era onde? arquivo confidencial! Vamos lá. Pode sair debaixo da Não tô mesa. aqui pra falar mal de parente, sensacional. tô brincando. Mas é verdade, às vezes você tem aquele amigão da sua vida Mas que é a não sabe o que você consideração, é a que consideração. não sabe o que você faz. Muitos Mas sabe uma parentes coisa não que sabem eu- o que a gente faz. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Não sabe, mas tá te acompanhando. E aí, eu não vou nem falar agora de parente ou amigo, ou seja lá quem for. Não quer se comprometer. o Tem Bruno é muita esperto. gente. Na Eu falei verdade, a demais. gente. Não, mas fica tranquilo Tô que ele brincando. ainda tá aqui atrás das cortinas, ele vai aparecer. Mas quando a gente olha para as pessoas que estão acompanhando a gente não sabe o poder da nossa fala, o poder da nossa ação. Você É não verdade. consegue saber. É verdade. Às vezes, uma fala que você disser nesse podcast aqui, ela pode atingir pessoas que você nunca imaginou. Não, Ela total. pode cruzar o oceano. Total. E pode reverberar de uma maneira que você nem imagina. E é lógico, a nossa energia aqui é entregar positivo, né? A gente tá Claro. aqui para criticar, para Óbvio. gerar Exato, polêmica. exato. Vamos falar de polêmica? Vamos, mas a gente sempre vai contornar essa polêmica em cima de um tom de criação. Então a gente vai Claro. achar a solução para ela. A gente faz coisas que a gente não imagina. Seja numa sala de aula, você que está ouvindo, às vezes você é um adolescente, uma criança, um jovem, ou uma pessoa que já está na maior idade, você é observado o tempo todo. Sim. Nós somos observados o tempo todo. Sim. E nós deixamos nas pessoas algo. Marcas, né? E essas marcas podem ser muito doloridas às vezes. É verdade. Ou às vezes essas marcas, por menor ou mais simples que sejam, podem ser transformadoras na vida das pessoas. É tão bom você se ver dessa forma, não se colocar nessa condição. Se Uhum. colocar nessa condição é se colocar superior. Uhum. Se ver dessa forma é se ver na condição de estar transformando as pessoas sem ter a intenção de transformar. E isso reverbera e vira, às vezes, você citou o BNI, que é o grupo de network que nós trabalhamos, né, em prol das comunidades de empresas que participam ali. O que acontece ali dentro é uma união de pessoas que querem gerar ao próximo novos negócios, novas oportunidades. Sim. Só que assim, se eu ofereço para um empresário ali dentro, no nosso grupo são mais de 60, Mas, mais de 60 empresários oferecendo para mim a mesma energia. é. Essa troca demais, de né? bondade, vamos dizer assim, de bons valores, de intenção, de crescimento e prosperidade, ela é a lei do retorno. Você citou no início da conversa. É verdade. Ela é a lei do retorno. É verdade. Se a gente pensar desse jeito em entregar para receber, muitas vezes a gente não recebe. Agora, se a gente pensar em entregar sem ver de onde vai voltar, porque volta. Volta. Tem uma filosofia que joga a bolinha na parede e vê onde ela vai parar. Às vezes, essa bolinha pode parar, não em você, mas em quem está do seu lado, a pessoa que você mais ama. Então, tem filosofias de vida que a gente aprende que são simples. Olha que simples é isso. Mas jogar uma bolinha na parede, se essa bolinha é bondade, que ela se distribui em 100. Né? Filosofia das 7 íris, transformar pessoas em estrelas. O que acontece com a estrela quando ela volta? Ela vira combustível estelar da nave para uma nova viagem. É isso aí. Cara, isso nada mais é do que fazer uma estrela virar um monte de estrela cadente no céu. Coisa mais linda. Que A estrela lindo. cadente é o quê? Um pedido. Qual que é o seu Lindo. pedido hoje? Qual que é o seu pedido hoje, Rê? O que você gostaria que mudasse assim, não na sua vida? Acho que a sua vida, ela tá na jornada, né? Mas o que você gostaria que mudasse em torno da sua vida, em torno do seu universo que você está convivendo e vivendo? Porque amanhã você pode decidir vender o coworking e virar uma aventureira aí, não sei o que você gosta Eu de com fazer. certeza vou ser empreendedora de novo. Porque é isso que você falou. Acho que a gente nasce com esse negócio. Ou a gente é picadinho por algum mosquitinho, porque empreendedorismo, gente, é bizarro, assim. Como quando você começa, você não consegue parar. Mas você teve um processo CLT. Eu tive sim. Eu passei pelo mercado na minha juventude, tá? Eu tenho 31 anos hoje. Então, assim, eu sou uma pessoa jovem ainda, sou, né? Sou jovem Somos. ainda. 30 a mais é jovem ainda, né, gente? Mais jovem. É Eu isso, ia né? só falar que tem 20,
3 anos? Não Muito parece. jovem. E eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, assim, eu comecei muito jovem, comecei como professora de inglês. Na verdade, eu não era nem professora, eu era monitora de uma escola de inglês. Então, eu comecei como monitoria, que foi muito importante pra mim, esse primeiro trabalho. Muito importante. Porque me ensinou que eu não queria ser o que eu sempre pensei que eu queria ser. O quê? O meu pai e minha mãe são químicos, né? Meu pai já não tá mais aqui entre nós, minha mãe tá comigo. Minha mãe foi professora de química a vida toda, meu pai sempre foi químico. E eu sempre pensei que eu fosse trabalhar com a área de biológicas, né? A gente segue os pais, né? E aí eu gostava de ciências na escola, química, essas coisas. Sempre curti essas coisas. E eu pensei que era aí. Aí eu comecei a trabalhar com 16 anos e falei, imagina, meu negócio é gente. Meu negócio é gente. E foi muito importante eu ter essa experiência profissional jovem pra eu não sair da escola com aquela coisa de preciso entrar na faculdade, o que eu vou fazer, tô perdida. Eu já falei, não, eu quero ir pra negócios, eu quero falar com gente, eu quero ir pra parte de humanas, quero entender sobre o mercado. E aí eu fui pra área de marketing, né? Deve ter Legal. muita gente ouvindo e se identificando com a nossa conversa e contigo, porque eu falo, você tem 31 anos, jovem, empreendedora desde os 24. 24 anos, cara. Minha mãe foi professora do estado durante muito tempo. Então, quando você vira para uma professora do estado e fala assim, vou largar o emprego e abrir meu negócio. Desesperador. Quase que minha mãe infartou, que nem o Paiva aqui, né? Que ela falou, meu Deus, você tá doida? E a sua estabilidade, né? Exatamente. Mas esse foi o primeiro baque, né? O segundo foi, vambora. Tô com você, é isso que você quer. Eu ainda morava na casa dela, então você tem casa, você tem teto, faz o que você tem que fazer. Mas ela te apoiou porque ela viu em você uma postura firme de líder, porque isso estamos falando já pra uma pessoa que já tá com a bandeirinha da liderança ali, né? Ou porque fala assim, putz, eu vou apoiar minha filha, porque eu tô vendo que não tem jeito mesmo. Essa menina, o negócio é apoiar, porque não tem jeito. Tá bom, filha, vai, vamos lá. Esse não tem jeito, lembra que eu falei que eu comecei a trabalhar com 16 anos? Então, aí foi a sementinha da minha mãe eu preciso botar minha filha pra trabalhar, pelo amor de Deus, porque essa menina não tem jeito. Só queria sair, gente. Eu era saideira. Ela só alimentou. Eu era saideira, adorava uma balada. Nossa, aprontei bastante. Então, com 16 anos, ela falou... temos mais um convidado aqui hoje, pode entrar agora. Olha só, entregando segredos, nossa. Já pensou? Repete essa história, menina. Não, mas é engraçado, porque minha mãe, com 16 anos, ela falou assim, filha, não vai dar, você precisa trabalhar. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu já me achava independente, né, porque eu trabalhava com 16 anos. Quanto que eu ganhava com 16 anos? R$400, talvez? E aí ela falava... Você tem que trabalhar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui trabalhar, arranjei um emprego e eu falava, não, agora eu sou dona do meu nariz. E aí era isso, né? Eu achava que eu era dona do meu nariz. Coitada, não sabia da missa metade. Enfim, mas foi legal esse empurrãozinho da minha mãe, que no final... Esse empurrãozinho foi bom pra tanta coisa. Foi bom pra eu entender o que eu queria, o que eu não queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi bom pra me dar uma postura profissional muito jovem. Então, muito jovem, eu já trabalhava, eu já tinha uma postura profissional. Eu comecei a dar aula de inglês com 17, né? Então, eu comecei como monitora, depois comecei a dar aula. E eu dava aula pra adulto, que saía do trabalho cansado e vinha pra escola de inglês sentar na carteira e tinha uma menina na frente dele dando aula. Uma menina. E aí, como é que você impõe respeito, né? Exatamente. Então, eu tive que aprender essa postura, aprender a fala, aprender a oratória, aprender o método para conseguir dar uma aula boa. E tudo isso me ajudou demais na minha carreira hoje em dia, porque hoje em dia eu dou palestra, eu tô aqui dando entrevista em podcast. E muito bem, por sinal, né? Fala bem. Fala se bem. posiciona. Mas ela falou uma coisa que eu me identifiquei com você. Aos 17 para os 18 anos, eu comecei a me dedicar, falava, agora eu vou desenhar. E era skatista, eu só queria saber andar de skate, mas, Olha mas aí, só andar de todo skate, mundo lança uma história dos 16. Ó, eu era baladeira, você era skatista. Eu fui muito baladeira também. E aí eu fui fazer desenho mecânico, porque eu conhecia pessoas da GM, e que eu já tava com uma porta aberta lá. Legal. Aprendi AutoCAD, essas coisas todas. E só que eu gostava do desenho mais artístico. E aí fui fazer esse curso. E ficando amigo do professor, o professor era um dos donos da escola, que é o João. Graças ao João, mudou minha vida. E aí ele me convidou pra poder dar aula. Que legal. Eu falei, putz, cara, eu só falo gíria, sou um moleque de rua, eu venho pra escola de skate, vou ter que comprar uma calça jeans. Gente, eu não tinha calça jeans, só bermuda. Só de bermuda, tô falando sério, não tinha calça jeans, não tinha calça. E aí eu falei com a minha mãe, vai, não sei o que, é bom pra você se desenvolver. E minha mãe tem umas sacadas muito boas, sempre ouvi ela, né?
E aí e aí na sala de aula eu comecei a me desenvolver Uhum. e criar gosto para lidar com as pessoas. Uhum. E como eu era muito novo, 17 anos, quando você pega alguém de 30, 40, Imagina. a pessoa te mastiga com o olho. Mastiga. Ela mastiga. Porque ela vai falar assim, vamos ver se você tem conteúdo mesmo. Vai. Porque senão é o caroço da laranja. Você apertou, pum, sai fora rapidinho. E aí, depois você tem uma prestação de contas. Porque você já recebe um conteúdo e às vezes um preparo. Tem que passar, né, por todo aquele preparo, estágio e tal, para pegar uma turma só. Sim. Só que uma coisa colaborou. Dar aula é bom, né? É muito bom. É o maior Dar aula é network do muito mundo. bom, é. E é maior E te ensina desenvolvimento muito. total. Não tem como. Todo mundo deveria você dar é forçado, aula. forçado. E aí, olhando nos olhos de cada um e prestando atenção como cada um senta, como cada um para ouvir o que eu estou falando, para ver o que eu estou fazendo, eu fui pegando um macete de como lidar com as pessoas. Olha, porque já era uma coisa que eu tinha. Aí. Exatamente. Então, quando a sala de aula, ela te impulsiona para um ritmo de vida de liberdade. E é importante isso que você falou, porque muito nova, viu não só a importância de lidar com pessoas, isso que cativou você. Sim. E fez você, chegar num patamar de segurança e criar esse patamar. Sim. Então é Me aquela desenvolveu coisa, para o mundo comercial, né? Ótimo, exatamente. Depois eu fui trabalhar com comercial. Então, assim, dar aula me ajudou demais com essa bagagem. Como é que eu chego na frente do cliente e convenço ele a comprar o meu produto? Faz você gesticular comunicação com qualquer esfera da sociedade. Mas aí tá a importância da gestão pessoal mesmo, da construção de linguagem sua para se comunicar com o seu público. Perfeito. Você, não importa a idade, antigamente, eu era barbudo, eu tinha barba grande, sabe por quê? Para dar credibilidade. Eu deixava a barba para dar credibilidade. Eu com meus 20 e poucos anos ali gravando, muitas vezes gravando coisas que eu nem imaginava que eu pudesse estar gravando, e ali, né, com a cara de moleque, ranzinho, magrelinho, até com um olhar meio de assustado, porque ainda existe uma novidade de você entrar em ambientes, né, cobertura, eu fiz a cobertura do Papa, para mim foi muito marcante a cobertura do Papa, e você estar ali fazendo aquela cobertura com seus 24 anos, ali 25 anos, que era a idade que eu tinha, acho que era 23 até. Uma responsabilidade. Era muito novo aquilo pra mim, só que eu tinha que ter uma postura que me deixasse seguro. Pra mim era a barba, eu deixava a barba, eu me sentia um pouco mais velho, até visto pelo próximo de uma maneira um pouco mais respeitosa. Mas a forma que você se constrói pra você falar com o seu público, e aí não adianta nada você ser um professor que tá lá na frente ensinando, se você não vestir a roupa do aluno. Se você não sentar na cadeira do aluno e falar, todo professor é um aluno. Necessariamente, né? A gente sabe que a melhor forma de você aprender é ensinando. Exatamente. Essa é a melhor forma de você aprender. Tem muitas maneiras de você aprender. Realmente, só ensina quem consegue viver aprendendo. Agora, quando você fala que você é aluno, eu não consigo não mesclar o olhar do espectador que sonha. Porque aí você começa a lembrar de quando você era aluno desde criança. Eu tenho lembranças da escolinha da Tia Leda, que era uma escolinha só maternal. E eu lembro de quem era a Tia Leda, a figura de, não de poder, porque era criança, né? Mas a figura de cuidado, a figura de importância para as crianças, a figura de mãe, para muitas que nem tinham mãe, que não eram criados por mãe. Então, eu estou citando essa escolinha ali, muita gente que está me ouvindo talvez vai lembrar de momentos como esse, que é de quando você é criança e está ali observando alguém que detém um conhecimento, ou detém uma sabedoria que você está ali para aprender. E a criança, ela é muito inteligente. A criança, ela sabe o que ela precisa. Aquela criança que está fazendo bagunça, ou ela está passando por alguma situação que faz ela estar daquele jeito. E essa situação pode ser o próprio gênio dela, que é uma criança mais hiperativa, que precisa, né, dar alguma coisa para ela movimentar ali, e ela vai prestar atenção, porque às vezes ela só quer gastar energia. Exatamente. Né? Você é professor, você sabe muito bem como funciona isso. A hora que você tem a figura do líder ali na sua frente, e aí um dia você está na posição de líder, você é uma líder nata. E aí eu falo, liderança humanizada vem de quando você resgata a sua essência interior, quando você resgata a sua criança interior. Por quê? Para você ser humano no sentido de humanização, você necessariamente precisa resgatar os valores primordiais da vida. E o valor primordial é o respeito, a amizade, são todos esses valores que compõem o desenvolvimento de uma criança.
O que é uma criança bem desenvolvida? Uma criança que entendeu o que é respeito, educação, o que é aprendizado, o que é o momento, né? O momento de falar, o momento de se expor. Aquela criança que é podada, ela deixa de se expor e se torna um adulto frustrado, ou muitas vezes sem se apresentar da maneira que ele gostaria por conta lá de trás. De uma falta de sabedoria de um líder, de um professor. Então, é quase que uma vistoria. Vou voltar na nossa vistoria do carro, né? Olha a importância que a gente tem que não só rever acordos, a gente tem que rever toda a nossa trajetória. Se você pegar um livro e ler ele hoje e ler daqui 10 anos, a sua interpretação para aquele livro vai ser outra. Se você escrever uma mensagem para você hoje e ouvir daqui 10 anos, pode ser uma grande frustração, dependendo, ou pode ser uma mensagem que você fala, que bom que não aconteceu isso, né? Eu tô tão melhor hoje. E a gente não para olhar nossa trajetória, né? A gente tá sempre com tanta pressa que a gente esquece do que a gente já aprendeu, a gente esquece que às vezes a gente já bateu a testa naquele erro, a gente esquece que na nossa infância a gente ouviu alguma coisa parecida, a gente repete erros, então assim, é importante a gente olhar pra trás. É difícil pra mim olhar pra trás, assim, eu não tinha esse costume. Você tem muita energia, você tá o tempo todo fazendo. Eu não tenho esse costume, não, mas é muito importante. O que você faz hoje, assim, você olha pra trás? Terapia. Boa! Já pode, vamos lá. Uma coisa importante. Peraí, vamos fazer a divulgação agora, a divulgação da próxima terapeuta aqui da nossa... É verdade, gente, todo mundo tem que fazer, façam terapia. Esse negócio desse ritmo de vida, do que a gente tá sempre almejando, e aprendendo e olhando para trás para poder fazer algumas correções, alguns ajustes, porque às vezes é só um pequeno ajuste. Eu acho que tem a ver também em tomar consciência do terceiro olhar, que é o Divino Criador. Porque quando você entende que você vive numa atmosfera de crença e que essa crença vai te levar aonde você tem que chegar, então você começa, putz, aonde está pautado minha fé? E eu não falo fé espiritualizando alguma entidade, eu falo você tomar consciência de si mesmo. Putz, eu agradeço muito a todas as situações e adversidades que eu tive na vida. Porque elas me trouxeram uma maturidade que me prepararam para lidar com o próximo passo. E se você não tiver uma estrutura emocional de lidar com algumas pancadas que você leva, que às vezes até incomoda, lá na frente, se você não estiver preparado, qualquer pancadinha você cai e você acaba retrocedendo. Então, acho que nada é para retroceder, porque o movimento da vida é sempre estar expandindo. E aí vão acontecer várias coisas durante o dia, seja na atmosfera da família, do trabalho, no trânsito, numa conta que esquece de pagar, e aí vem não sei o que daqui a um ano, para quem tem empresa, imposto que não acaba mais, fala, meu Deus, parece que eu estou perdido no universo de imposto. Então são muitas novidades que o universo ele vai te preparando e dependendo de como está a sua crença, fica confortável você olhar para frente, para trás, para todos os lados, e você vai ser grato por tudo. E a gratidão deixa o seu coração leve, sem mancha, sem peso, sem mágoa com pai, com mãe, com vizinho, com mais tolerância, a vida fica mais leve. Com certeza. Então, o terceiro olhar, eu considero ele uma ferramenta pessoal de todas as pessoas que estejam envolvidas para poder conquistar alguma coisa, mirando no alvo o seu sucesso que reverbere em muitas pessoas, chega lá. Tem que dar uma olhada para como que tá a sua crença. Sabe que essa coisa de fé... Vou falar uma coisa que eu tenho muita fé, muita força de vontade em construir também. Fé na mulher. Tenho muita fé no poder da mulher, na força feminina. E eu vejo isso cada vez mais. Assim, eu venho de uma família matriarcal, né? Então, eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos. Eu sou a famosa filha de vó. Quem é que é filha de vó? Filho de vó. Filho de vó, gente. Filho de vó é bom demais, né? Maravilha. Criado com tetê, né? Amo meu pai e minha mãe, mas não mudaria uma vírgula de nada. Eu sou mimado, hein, por causa de vó. Três criado por vó? Gente, eu perdi minha avó ano passado. E a minha avó me criou. Eu cresci, então, numa casa onde minha avó me criou. Minha mãe, uma figura muito forte, professora, deu aula, se aposentou recentemente. Ela conseguiu, gente, se aposentar. Olha, nossa. A gente não vai conseguir, mas ela conseguiu. Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã? Né? Então, olha aí a mulherada, né? Então, eu venho de uma casa com a força feminina muito grande. E hoje, no lugar de negócios, ontem eu fui num evento, gente, com 100 mulheres aqui do ABC. Uau. 100. E, mulherada, bonita, poderosa, rica. Olha,
não tenho o que falar. Não sei onde disseram que a gente é o sexo frágil. Porque mulher, quando ajuda a mulher, é uma força. Então, assim, essa coisa da fé, eu tô num movimento pra mulher, porque eu acho que a gente tem que se ajudar. Porque o lugar da mulher, ele foi perdido, né? A gente foi esquecida, a gente foi colocada de lado, a gente tá buscando esse reconhecimento. E a mesa tá virando, sabe? A mesa tá virando, a equidade tá chegando e a gente tem que estar pronta pra isso. E a mulher, quando ela se coloca nesse lugar, ela consegue o que ela quiser. O que ela quiser. O que ela quiser. É muito bonito ver quando tem um movimento de mulher que compra de mulher. Porque a mulher, ela perde o mercado de trabalho. Ela perde o lugar dela no mercado de trabalho. Quando ela decide ter filho, quando o filho tá doente, ela tem que faltar no trabalho. Quando ela simplesmente não pode ir e ela é vista como a fraca, porque ela tem uma carga mental muito mais alta do que a do homem. Enfim, quando a mulher chega lá, chega num momento, num lugar de posição de liderança, quando ela tem uma equipe. Hoje eu sou muito feliz em dizer que minha equipe é 100% formada por mulheres. Eu só tenho lindo. funcionárias mulheres. Que lindo. Show de bola. Desde cargos de coordenação a cargos de limpeza, toda a minha equipe é de mulheres, né? Então eu sou muito feliz em dizer isso. Eu venho, então, de um lar onde o feminino é muito forte. E eu tô construindo aí um poder feminino no empreendedorismo que eu acredito demais. Eu gosto muito de me unir a mulheres. Mulheres fortes, mulheres com opiniões diferentes. Porque mulheres pensam diferentes. Ah, é tudo mulher, tudo pensa igual. Não. Mulher pensa diferente também. E é muito importante a gente ter esses 7 olhares. Dá pra você fazer o 7º olhar, o seu olhar feminino. Olha isso. Dá pra... Mas aí você tocou no olhar certo. Porque o olhar, o 7º olhar é o olhar da intuição. Opa. E eu acho que eu sou uma pessoa intuitiva, muito bem. porém, eu fui criado por vó, tia, eu tenho 6 irmãs. 6 irmãs, é verdade. Eu tenho muitas mulheres ao meu redor, verdade. por esse motivo eu acredito Você é o que... 7º? Eu sou o primeiro. Ah, você é o primeiro Eu filho. sou o mais velho, E por esse motivo de ter... E 7 mais novos. 7, na verdade são 6, e aí tem o meu irmão também nessa história, né? Eu e meu irmão somos os homens dessa história, porém todas essas mulheres, né, contribuíram para, eu acredito, para desenvolver um pouco essa intuição, Exato. que eu acabo carregando e eu tenho um pouco mais de intuição em mim, que é um pouco desse olhar feminino, que é a sacada. Vocês são extremamente ligeiras. A mulher é o poder da vida. A mulher é o poder do cuidar e do transformar. Então, tudo isso está ligado muito à relação do equilíbrio com o masculino e com o feminino. Uhum. Nós somos masculino e feminino, yin e yang. Nós somos feitos desse equilíbrio. Quando que acontece uma disjunção na sociedade? Quando a gente começa a perder esse equilíbrio ou necessariamente a ter que fazer uma balança contrária por conta de uma necessidade ou de uma falta que a sociedade exige. Só que, na verdade, a igualdade não está em forçar as coisas, e sim dar suporte para que aquilo se torne igual. Por isso que eu falei a palavra equidade. Perfeita, né? a palavra. É isso aí. A equidade é quando a gente tem condições iguais, né? Então, por que a mulher não tem condições iguais às do homem no mercado de trabalho? Na sociedade, como respeito. Então, assim, a gente estava falando da fase do professor, que a gente estava lá se posicionando, você falou que você estava lá dando aula para pessoas de 40 anos com 17. Agora, imagina ser uma mulher dando aula para pessoas de 40 anos. E amiga minhas tendo passaram 17. por isso e foi bem mais difícil, Pois a ponto é. de pensar em desistir. É Muito difícil, gente. próximo. A mulher esbarra com assédio, a mulher Exatamente. esbarra com essa desigualdade, com desrespeito. Hoje em dia existem vários termos, né, que a gente aprende aí, que é o gaslighting, que é quando a voz dela não é ouvida, quando ela é excluída, a opinião dela não importa, quando ela é cortada. Então, tudo isso a gente tem que aprender. Tem gente que fala assim, é mimimi. Não é, a gente tem que aprender, porque é uma realidade, a gente precisa entender o que acontece pra gente chegar nessa equidade. Mas E eu sabe- acredito muito nesse poder da mulher. Sabe viu? uma coisa? Você falou, né, da voz reprimida. A minha vontade é deixar você falar. Ai, deixa, Mas eu só adoro. você falar agora. Sabe por quê? Não, você tocou num aspecto que é verdade. Quando você reprime algo, a hora que a vazão encontra um espaço para soltar, ela vem com pressão.
E você começa a perceber que essa visão e esse posicionamento de marketing começa a ser essa pressão, que às vezes tem que dar uma pressão mesmo. Você tem que forçar algumas coisas na sociedade. Tem. Força para aparecer, porque aquilo tem que encontrar um espaço, porque Total. ele precisa desse espaço. Total. E É o o olhar da diversidade, gente, que a gente estava falando agora há pouco, para né? todo o ambiente social. É isso, a gente precisa desse olhar. A gente E esse precisa. olhar, para mim, é o olhar 6 e 7, que é o razão e emoção. É a razão e emoção junto com a intuição. É o olhar 6 e 7. Sempre a gente vai casar esses olhares. Porque nós somos... Muita gente é mais razão, né? Eu sou mais razão. Você é mais razão. Eu sou. A cara dela, eu sou. Por Eu- intuição, Mas por intuição, sou. por natureza, Já- mas é mais razão. É mais Tudo razão. bem. Eu sou muito pé no chão. Eu acho que o meu racional... Claro, né, gente? Tem o dia da TPM, que a gente chora, acontece, né? Somos seres emotivos também, né? A gente tem nossa raiva, a gente tem nosso choro, a gente tem nossa tristeza, a gente tem nossa alegria, nossa euforia também, né? Muitas vezes. Mas eu vejo que eu sou muito pé no chão e que isso me ajuda muito na minha profissão também. Porque se eu não for... E aí, né? E nesses dias que o cliente chega estressado, e nesses dias que a gente precisa assinar um contrato, como é que você lê tudo? Como é que você se posiciona? Como é que você vai dar uma palestra lá na frente, né? Como é que você não gagueja? Como é que você se prepara para tudo isso? Ferramentas. Então, Ferramentas. Isso é uma coisa que eu queria falar. Fala. Eu sou um pouco suspeito falar sobre mulher porque eu não tive pai e fui criado por uma mãe solteira. olha aí, gente. E automaticamente ela teve que me deixar com vó, com tia. Nesse processo de ficar com meus familiares, que eram as mulheres que podiam cuidar de mim, eu percebi que eu acabei descobrindo que ou você vai descobrir o que você precisa, ou você vai intuir aonde você tem que caminhar. Sim. E as mulheres da minha família faz com que exijam o melhor do homem. Então, eu como homem, percebi que na fase do final da adolescência para adulta, eu falei, putz, conviver com a mulher fez com que precisasse do melhor de mim. Pra Porque a sua poder fazer mãe, a sua tudo. tia, elas deram o melhor delas para criar você. Exatamente. Então elas não te exigiriam menos do que isso, menos do que o seu melhor. Exatamente. Você falou no E não final... foi com obrigação. Isso que é muito louco. Não. Foi por natural. amor. É por amor. Esse é o termo que Mas eu queria chegar. aí entra... Eu ia falar um negócio, eu vou voltar agora. Aí entra o por amor, você fazer o que você tem que fazer sem questionar o que você tem que fazer. Porque você simplesmente sabe que é a sua missão. Quando você entende que você precisa assumir o seu papel diante daquela situação, o homem se torna homem diante da situação, a mulher se torna mulher diante da situação, a mãe se torna mãe diante da situação, todo mundo veste a camisa que tem que vestir. E se ninguém tiver a camisa de vestir aqui, que é mãe, alguém se coloca na posição de mãe para entregar para aquela criança que não tem mãe o amor que ela precisa. Tudo acaba no amor. Sim. Se a gente conseguir entender e aplicar de fato esse amor generoso, genuíno e de graça, porque a gente está falando da graça e a graça é de graça, ela vem de algum lugar para todos, que é a bondade e o coração que você tem para entregar para o próximo, pouco importa se você é racional ou emocional, se você tem uma vida próspera ou uma vida miserável, Sim. o amor está para todos. E aí não há mais desigualdade quando se fala de amor. Às vezes basta um momento para uma pessoa que nunca recebeu o amor. Pega aquele cachorrinho de rua que tem medo de tudo. Sabe aquele emblemático, quando você vê um cachorrinho abandonado na rua, ele tem medo, você chega, ele tem medo, e aí você vai tocar nele e dar uma mordida? Ah, esse cachorro é violento. Não. Esse cachorro não sabe o que é receber amor. Exato. Se você der uma brecha e conseguir fazer um carinho nele, ele vai ser o melhor cachorro da sua vida. Perfeito. Então as pessoas precisam dar brechas para receber amor, para se tornarem as pessoas que elas sonham. E agora falando, até fiquei meio com a voz meio branda. Gente, É que difícil dar bonito brecha, isso. né? A gente não dá Vou deixar brecha. vocês falarem São mais turrões, né? A gente não deixa brecha. Eu sou uma pessoa que sempre fui mais, né? Introvertida, fechada? Introvertida não. Mais fechada, Introvertida resguardada. nunca. Não, durona. Durona, né? Mas a vida te fez assim.
Talvez, né? Sempre, ai, coração gelado da Renata, né? Nossa, capricorniana, né? Essas coisas. E aí a gente fala que a gente não deixa brecha, mas é gostoso deixar uma brechinha aberta, né? Deixar os outros entrarem. Para as pessoas certas. Opa! Né? Para o momento certo, para as pessoas certas. Não pode ser vulnerável. Sim. A vulnerabilidade te coloca em situação de risco. Então é você saber usar o momento certo. Sim. E o final da sua fala, depois que entramos nessa conversa filosófica, você abriu uma questão que eu queria colocar aqui nessa conversa, que a gente não falou até agora. Qual? Que é o olhar da técnica. Você comentou a respeito da importância não é do treinamento, mas de usar a técnica certa com o cliente, com tudo isso, né? Eu acredito muito que você saber usar as suas ferramentas ali que você adquiriu através do conhecimento de estudos e tudo mais, é você colocar a técnica em prol do seu propósito, do seu objetivo. Então agora eu vou abrir a conversa do olhar técnico, do nosso quinto olhar. É isso aí, muito bem. Legal. Como que a técnica que você desenvolveu ou você viu para colocar em prática para falar assim, eu consigo abrir um cowork. Dá para fazer. Porque você teve que mapear na sua mente uma situação confortável para poder ingressar nesse mercado. O que você viu? Assim? Mas ela já falou que abriria qualquer coisa, porque quem é empreendedor, meu filho, gente, entrega... Eu tenho tanta ideia, tô precisando de investidor. Ó. Viu? Tenho várias ideias aqui na minha cabeça, dá pra abrir um monte de negócio. 7 olhares investimentos. Se você quer investir na Renata Botura, entre Investe em contato. em mim. Não, gente, mas é verdade. Quando a gente tem essa coisa, a gente olha na rua e fala, nossa, esse era um ponto bom pra abrir isso, hein? Nossa, e se eu abrisse isso? E se eu mandar um container vir com esse produto e começar a vender? Gente, já pensei de tudo. Tudo é negócio. Mas dá pra transformar muita coisa aí. Tenho muita criatividade nessa parte. A importância da técnica dentro do universo de transformação empreendedora, eu acho. Que não precisa nem ser tão focado no coworking, mas o empreendedorismo exige técnica. Sim. Você é marqueteira, né? Eu sou marqueteira, gente, com muito orgulho, com muito amor. Eu não vou romantizar isso, porque assim, tem gente que fala, porque eu fiz um curso, não sei o quê. Tem que estudar. Eu fui pra faculdade, fiz faculdade. É difícil voltar pra faculdade, viu? Tô ainda pra voltar. Eu quero fazer uma outra graduação ainda. Mas eu sou formada em marketing e eu tive a possibilidade de me especializar na Espanha. Então, eu fui pra Espanha, fiz 1 ano de especialização em marketing na Espanha. Foi muito louco, é muito legal, gente. Legal. Estudar em outra língua, em Já outra abriu cultura. um universo novo. Meu, é incrível, assim, incrível. Você volta com outra cabeça. Tipo, sabendo todas as baladas, todas, tudo. Isso eu aprendi bastante, viu? Ah, é? Aprendi bastante. Eu só quis resgatar, porque agora nós temos um outro convidado. Liga, mas... Não, mas olha, aproveitei bastante. A Espanha é muito legal pra festa. O pessoal é boêmio, né? A siesta dá uma quebradinha, então a noitada vai até mais longe. Mas, tirando essa parte, foi muito bom estudar em outro país, aprender outra cultura, né? Então, eu sou formada em marketing, especializada na Universidade Europeia de Madrid. E quando eu voltei a abrir meu negócio, eu quis continuar fazendo alguns cursos, né? Fiz um Mastermind, que acho que o Bruno conhece, né? Eu fui convidado para fazer também. A metodologia. Gente, Mastermind é muito legal, porque é um curso que te ensina coisas que às vezes não dá para ensinar, tá? Porque ensina liderança. Então, assim, existem líderes natos, mas existem ferramentas, foi o que você falou, bro. Às vezes você é introvertido, mas você tem as ferramentas certas de oratória. Perfeito. E aí você consegue exercer sua oratória. Às vezes você não é aquele líder, mas você tem as ferramentas para dar um feedback, então você consegue dar um feedback. Então esse curso é muito legal, porque ele é um curso sobre liderança, comunicação eficaz e inteligência emocional. Tá? Então foi muito legal. Eu fiz o Mastermind, eu adorei. Eu participei de alguns projetos do Sebrae também. Então, assim, quem é empreendedor e não se apoia no Sebrae, tá errado. Vai lá no Sebrae, bate lá na porta e vai entender o que eles têm para oferecer para você, porque é uma mentoria, assim, de erros de outras empresas, outros empreendedores que te ajudam demais. Então, eu fiz alguns projetos de inovação junto com o Sebrae. Sempre estou em cursos que eles estão oferecendo. Então, técnicas, eu estou sempre em busca do que tem de novo no mercado para me aprimorar. Eu não gosto de ficar parada, sabe? E eu gosto de trazer isso para minha equipe, né? Eu gosto muito de não trazer somente... Não adianta trazer isso para a liderança, trazer isso para o dono da empresa. A gente tem que levar para quem está na frente do cliente, que é a minha equipe. Eu tô agora fazendo aqui o podcast, são 14h. A minha empresa está lá rodando. Como é que eu sei que é a metodologia da Locus, que a nossa cultura empresarial está sendo aplicada? Porque a gente deu as ferramentas para a equipe utilizar também. Então, isso é muito importante. Passar à frente
o que a gente aprende e não reter, né? A gente não Muito pode bom. deixar aqui. A gente pode ser a pessoa que tem toda a técnica, nossa, posso ter um currículo incrível. Tem e um ter pouquinho uma do empresa professor aí, hein? incrível. Tem? Tem, professor não segura informação, não. Mas é verdade, gente. Não É. adianta você querer abrir uma empresa, crescer uma empresa e não passar a informação adiante. Não passar a experiência adiante. E não deixar esse funcionário que às vezes você treina, capacita, muitas vezes bater as asinhas dele e ir embora. Ir pra Exato. trajetória dele. Crescer também, sabe? Isso é importante. A gente dói. Não é fácil aprender isso, viu? Sim. A primeira vez que um funcionário vai embora, você fala, ai, eu coloquei tanto tempo, tanto treinamento e agora tá levando para outra empresa. Que bom, né? Capacitei um colaborador para o mercado de trabalho, sei que eu posso confiar aí numa outra empresa que ele tá indo trabalhar, que ela tá indo trabalhar. Então, isso é importante. A gente Esse tem desapego é um trabalho. tem que Foram- aprender a deixar. É legal você tocar essa ideia de desapego na área profissional, porque às vezes a gente tem que desapegar da empresa que nós estamos, ou às vezes a gente tem que desapegar de quem está conosco. Sim. Na 7 Iris já passaram muitos profissionais, né? Sim. São 8 anos de empresa, e dentro desses profissionais, esses dias eu estava no Instagram e tal, aí de repente eu vi uma amiga, primeiro era amiga de faculdade, a gente começou na faculdade, né? Ela era minha veterana, e a gente já, né, se conhecia, sabia que trabalhava bem, a Gabriela. E ela falou um dia pra mim, Bruno, eu quero trabalhar com você, eu quero trabalhar com internet, com produção. E eu tava, na época, a gente estava começando uma parceria com o Portal UOL ali pra oferecer bastante material pra eles. Eu tinha acabado de virar a marca da 7 Iris e lançado a 7 Iris, né? Eu levei, sei lá, 7 anos para... Tudo é 7, né? Eu levei 8 anos para encontrar... É que eu não fiz os cálculos. Mas mais ou menos esse período, de 6 a 8 anos, para encontrar o nome 7 Iris. Eu tinha empresa, mas eu não tinha o nome. Eu falei, não é o nome ainda. Eu vou colocar o nome no dia que eu encontrar. E aí, quando encontro, eu faço a virada. Ela veio trabalhar comigo. Não trabalhava com redes sociais, com nada. A gente produziu mais de 150 receitas pro UOL na época. E ela era uma mega produtora, já tinha vi experiência. esse canal aí, é UOL incrível. Receitas. Produzimos por muito tempo, né? E quando ela veio, ela falou, vamos construir uma história aqui que eu quero aprender. E aí ficou 3 anos comigo, praticamente. 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. Quando isso acontece... Dentro desses 3 anos, ela tinha um talento ali dentro dela de trabalhar com desenvolvimento do ser. É uma terapeuta, ela gostava de terapias holísticas, ela gostava de várias coisas. Em paralelo, ela era produtora audiovisual, né? Uhum. Nesse meio período, falando um pouco de você, Gabi, porque você vai ouvir esse episódio, ela decide, né, seguir as 2 carreiras e continuar a trajetória. A gente tem um momento de encerrar um ciclo dentro da 7 Iris para que ela pudesse construir a história dela, que era começar essa nova carreira. E eu tive que apoiar. O que eu poderia fazer? Não, vamos junto, eu acho que é legal, né? É importante você fazer isso. E ela não foi a única que passou por esse processo comigo também, que é um pouco do processo de empoderar. Vamos lá, o que você quer ser? Para onde você quer ir? Né? Capacitar, né? Cruzar conteúdos, cruzar propósitos é lindo, porque eu quero que todos que estão comigo olhem para o mesmo lugar e a gente cresça juntos. É o barquinho que o Paiva falou. Ela entrou no seu barquinho, vocês foram um pouquinho mais pra frente junto e ela pulou fora do barquinho. Exatamente. E ela tá indo para outros barquinhos. Mas no final das contas, o que aconteceu? Esses dias agora, ela postou que estava encerrando a carreira dela no audiovisual, um post público, encerrando a carreira dela no audiovisual para assumir a nova carreira dela. Eu falei, cara... A hora que eu li aquilo, ela sabe que eu senti porque ela me conhece. Eu senti uma alegria tão tremenda. Que incrível. Tão tremenda. Porque parabéns, Gabi! É isso aí, parabéns. E agora vem uma nova jornada que ela já veio trilhando, ela preparou esse salto, não foi do nada, né? Mas a construção de vida dela para tomar essa decisão foram anos. Demais. Tô falando aí de 6 anos, 5 anos. As coisas não são rápidas, né? Exato. Aí tem um caminho a percorrer. E olha que lindo esse caminho, né? Ela encontrou o que ela sempre gostou de fazer. Quando a gente consegue trabalhar com o que a gente ama, né? É transformador. Nossa, aí é a junção do Você não vê a hora de chegar segunda-feira. Exato. Ai, meu domingo, tomara que chegue segunda-feira logo. É muito legal, muito legal. Final de semana é bom também, Paiva. Eu sei. É bom também. Todos os dias são bons. Quando se faz o que gosta... Se fosse pra dizer quais são os olhares que mais combinam contigo, assim, você consegue dizer quais são? Lembrar? Vamos lembrar. Eu acho que o de servir, né? Eu acho que me identifico muito porque, como eu trabalho com comunidade, a gente tá sempre ali compartilhando. O meu trabalho é servir, né? A gente trabalha para servir as empresas que estão ali com a gente. Então, não só no meu trabalho, no meu dia a dia, como na vida. Eu gosto muito
de pensar nesse lado do givers gain, doadores ganham, né? Eu gosto muito de conectar pessoas, eu gosto muito de ver oportunidades no mercado e juntar pessoas, mesmo que eu não tenha nada a ver com aquilo. Eu falo, nossa, eu que fiz aquela ponte ali. Então, esse lado de servir, eu acho que tá muito forte. E o olhar do racional, do pé no chão, do vamos fazer um acordo, vamos escrever aqui, vamos rever. Eu acho que isso... Esse olhar já te tirou de muita furada, assim? Olha, já. Eu acho que... Sabe o que mais já me tirou de furada? O lado da intuição. O olhar da intuição. Porque às vezes a gente sente, né? Você vê aquela pessoa e fala, meu, tem alguma coisa aqui, não Que tá sei, não incomodando, fluiu. não tá batendo. Não sei, não foi. Aí você fala, se não foi, não é pra ser, né? Dá uma segurada. Eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho essa intuição, sim. Às vezes a gente não dá muito... A gente só pensa na grana, sabe? Só pensa em dinheiro, fecha os olhos pra algumas coisas, assim. Mas se você junta os dois, né? O lado racional do tipo, peraí, deixa eu entender. Vamos ouvir aqui. Ai, tem alguma coisa que não tá colando. Então, quando você junta as duas coisas, eu acho que é um bom time. É um bom time. Quando a gente encontra... Eu vou usar a palavra sagrado, mas é o espaço nosso, o leito nosso de reflexão, que é dentro de você encontrar aquele lugar que você pondera o equilíbrio do olhar 6 com 7, né, que é essa relação do intuição com o racional, você entra num aspecto de olhar de fora a coisa. Eu falo sempre assim, quando eu entro num lugar ou quando eu me deparo com alguém que eu me identifico de cara, eu falo, caramba, o que acontece para que essa... Tem disso, né? Às vezes a gente... De cara, você fala, nossa, bateu, o santo bateu. Eu vou virar sócio, vou fazer um projeto. Na hora você já começa a querer cruzar pensa as coisas. Exatamente. Mas quando acontece o contrário também, é estranho e é instantâneo. Mas às vezes eu acho que o fundamento desse mecanismo de rejeição ou de aproximação está no seu eu com o outro. Ou você está se vendo no outro, e aí você se depara com aquilo que você gosta, e você vê no outro, e você fala, nossa, eu quero isso, porque você gosta, você já está acostumado, você está com afinidades. Sim. Ou você se depara no outro com o que você não gosta em você. Nossa, eu ia falar isso agora. Sabe que eu já ouvi isso, que assim, quando você vai num lugar e você fala, ai, não fui com a cara de fulano, é porque talvez fulano esteja refletindo algo que você não gosta em você. Exato. É talvez porque fulano é muito parecido com você. E você, às vezes, não se reconhece ali. E aí você torce o nariz e fala, isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias. Que falam, mas nossa, isso é legal. Então rolou. Fica legal o jogo. Porque... Aí quando você para e presta atenção, você fala, ai, por que não rolou, né? É porque isso... mas na hora você não tem essa identificação, na hora você só fica no... É difícil reconhecer isso. Mas essa mentalidade é boa porque a gente corrige em nós aquilo que a gente vê no outro. Ou pelo menos fica sabendo, né? Ou tolera. Exatamente. Ou tolera. A gente, às vezes, é muito intolerante com o outro, com os diferentes, com as diferenças. Isso aí. Quando a gente aprende a tolerar, a respeitar, fica tudo muito melhor, né? Exatamente. Então, assim, tem esses dois lados. O lado do eu não gosto, eu não suporto, vou corrigir. E tem o lado do eu respeito, vou tolerar. Exatamente. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta de conexão com as pessoas. Você, sendo quem é e fazendo o que faz, mostra pra gente na conversa, e a gente também, teoricamente, reflete isso na conversa, que há autoconhecimento, ou pelo menos uma busca de. Busca de sempre, né? Eu acho que a gente tá sempre em busca de conhecer nós mesmos e melhorar a nós mesmos, e entender coisas que às vezes a gente não reconhece em nós mesmos, ou não tolera mesmo, né? Então, você olha pra alguma coisa, alguma atitude que você teve e fala, por que eu tive essa atitude? É muito bom a gente refletir. Gente, façam terapia, já falei isso aqui hoje? Eu ia falar isso, além da terapia, quais mais caminhos que a gente pode seguir? Eu lembro, você falou alguma coisa, agora eu me esqueci, mas... lembrei, da pandemia, que, teve reunião, teve terapia online, teve festinha de criança por online, né? Eu fiz uma sessão de Theta Healing online. Olha só! Online. Eu falo, como é que é possível fazer isso? Mas deu muito certo, irmão. Deu muito certo, foi muito legal.
Então, eu tô colocando isso como outra ferramenta de autoconhecimento, porque para mim foi uma das ferramentas das quais eu usei nos últimos anos, porque foi necessário, porque eu não sei se vocês sentiram a turbulência no barquinho, mas o meu barquinho capotou, virou e desvirou. Por aqui também foi parecido. Então, quem tá ouvindo deve ter passado a mesma coisa, porque a tempestade não foi só no continente europeu ou no continente americano, foi no globo inteiro, né, a tempestade, que exigiu todo mundo sair da sua zona de conforto. Sim. Mas essas ferramentas de autoconhecimento, quais mais que a gente pode jogar aqui na mesa para as pessoas começarem a questionar e às vezes até abrirem um pouco essa permissão de falar, poxa, por que não para mim? Poxa, Legal. por que não esse caminho? Porque há um preconceito muito grande em vários caminhos, Sim, por sim. falta de conhecimento. Olha, uma ferramenta, desculpa, Paiva, uma ferramenta que eu tô trabalhando muito agora é o conhecimento do meu corpo, da minha saúde. Eu tô fazendo pilates, gente. Uou. Vocês já Legal, fizeram que legal. pilates? Já fizeram Não, já me pilates? recomendaram por causa das minhas costas, que eu tô numa Então, idade. olha que engraçado, Paiva. Todo mundo acha que pilates é uma coisa fisioterapeuta, né? Então, assim, eu só vou pro pilates porque eu tô com dor no joelho. Eu só vou pro pilates porque eu tô com dor nas costas. Eu tô fazendo pilates pra um fortalecimento do meu corpo, porque eu não tenho dor nenhuma. Então, eu procurei o pilates como uma atividade física. E, gente, é uma conexão com o seu corpo que você não tem ideia da mobilidade que o seu corpo tem, da força que o seu corpo tem. E a gente já tá se pendurando, colocando o braço lá atrás, a perna lá aqui em cima, e fazendo umas coisas doidas. É muito legal e é 1 hora de concentração e meditação com você mesmo que a gente não tira essa hora do dia pra nada. Até a academia, quem pratica qualquer tipo de esporte, assim, você faz com o fone de ouvido no ouvido e você tá pensando em outra coisa, né? Isso é verdade. Agora, quando você para 1 hora do seu dia pra ir pra um ambiente e se concentrar 100% ali no seu corpo, nos movimentos que você tá fazendo, olha, eu tô amando. Tô piramidando todo mundo pro Pilates. Já levei um monte de gente pro Pilates, porque, gente, é muito bom. Façam uma aula. Esse aspecto de concentrar totalmente a energia num ponto. É muito legal. Eu já falei loucura. num dos episódios a respeito da importância sua na minha vida, quando eu tava no leito lá, Sim. com Covid, na situação delicada lá. Porque o Paiva é uma peça fundamental para tudo isso acontecer. E quando isso aconteceu, é exatamente isso. Eu estava sem ar. Eu não conseguia respirar. Eu não tinha pulmão para respirar. Quase 80% do meu pulmão comprometido. E ali tendo que buscar caminhos para não ir por uma intubação, porque eu já estava num caso de intubação. E a hora que você começa a concentrar o seu cérebro, porque nós somos seres cerebrais, diferente de um cachorro que não consegue fazer isso consciente, mas ele faz intuitivamente perfeito. Exatamente. Intuitivo, ele naturalmente ele se cura. Ele, gato, Agora a gente tem uma coisa chamada cérebro. Então o cérebro é uma máquina poderosa que aciona tudo no corpo. Então ela aciona tanto a doença quanto a cura. Sim. E quando você entende isso, e aí através do Pilates você deu o exemplo da cura, você entende isso num leito ou numa situação de saúde debilitada, quanto mais, isso não foi a primeira vez, eu tive também quando eu fiz a cirurgia do meu queixo, que eu tenho parafusos na cara, eu sou um homem um cheio androide. de parafusos. Ele é um androide. Foi a mesma Tô ferramenta, sabendo. foi a mesma ferramenta Ele que eu apita fiz. na porta do banco. Eu vou guardar essa história para um próximo podcast, o Homem de Ferro Mineiro. Mas a brincadeira não tá no Homem de Ferro, mas e sim no poder de concentrar para curar aquele momento. Tanto um quanto o outro, quando você concentra o seu cérebro para gerar cura, seja por um machucado, seja por uma perna quebrada, ou seja por um queixo que estava todo amarrado, ou por um pulmão que estava... Mas concentrar é um processo de oração com um processo de entendimento do corpo e administração do seu corpo, porque a sua máquina está faltando peças. Então você não consegue... O corpo, mente e alma, né? A gente tem que equilibrar. Perfeito, você conectou os 3 aspectos corpo, e aí mente, você alma. focar no objetivo que é só a cura. Não tem outro objetivo, não é a cura para ficar com o filho, não é a cura para fazer o projeto, não é a cura para entregar o trabalho, é a cura pela cura. Você focar, você consegue ter uma força, que aí é a conexão da criatividade, que é a junção dos 7 olhares. É a força que te faz sair da condição que você está, e aí, naturalmente, o seu corpo se trata. O seu corpo junto com todo o corpo médico que existe e necessariamente precisa estar ali para dar fundamento e apoio para que isso aconteça, aquela decisão interna te gera um próximo passo que é a cura. Ou que é pelo menos
uma sobrevida para buscar a cura. Que legal. Porque a vida nossa, aí sai um pouco do âmbito da doença. Quantas pessoas estão sobrevivendo? É a falta do entendimento e do foco dentro de si. Sobreviver, busque o foco dentro de si. Para de buscar fora, para de buscar no outro, para de colocar a sua esperança no outro. Coloque a esperança em você. Vista a camiseta. Olha, mas vista a sua camiseta. Bata no peito. Se o mundo acabar agora e sobrar só você, quem é você nessa história? Você tá afim de começar o mundo de novo? Quem é você nesse momento? E quem fica contigo? Se Deus mandar todo mundo embora e deixar só você, quem é a pessoa que você permite que vai ficar do seu lado? Para recomeçar. Recomeçar, agora sai do âmbito apocalíptico. Vai no âmbito da sua vida. Quem é essa pessoa que pode construir contigo? Ou quem são as pessoas que podem construir contigo? Pode ser um casal, pode ser um filho, pode ser um familiar, pode ser um amigo ou pode ser um desconhecido. Que profundo. E eu vou te falar uma coisa que você disse aí, me lembrou uma situação de aula. 2 amigos na sala de aula lá no fundão, desenhando, e um começou a tirar barato do desenho do outro. E aí virou uma provocação, porque você contar uma piada é uma coisa. 2, 3, 4, 5 vira provocação. E aí a reação de provocação é gerar, ainda mais adolescente, de 16, 14, 16 anos. Sai treta. E pra amenizar, porque eu vi que a coisa tava ficando séria, eu falei assim, eu tenho um jeito de resolver essa questão. Eu desenhei os 2 na lousa, em formato de cartoon, 2 personagens. E aí coloquei, vamos agora fazer uma biografia de cada personagem. Todo mundo da sala vai falar uma qualidade e um defeito de cada um. Coloquei lá, defeito, qualidade, fiz uma listinha, defeito, qualidade, de cada um. E praticamente todo mundo ficou meio que ali. Falaram mais qualidade do que defeito, até porque nem todos têm uma convivência 100%. Eu falei, gente, não fica mais leve? E acabou virando uma brincadeira. Porque depois eu fui fazendo em rede, como se fosse quase que um storyboard ali, né? Eles falando, brincando, aí um com uma marretinha do lado, o outro assim com um escudinho, aí virou uma brincadeira. E no fim das contas eles viraram super amigos. A ponto de trabalhar junto, de conseguir fazer coisa junto. E eu lembro que eu falei na classe assim, depois eles vieram até me agradecer. Gente, a gente vê no outro uma série de coisas que vai nos motivar e desmotivar. Se você começar a olhar o próximo como um personagem, do jeito que vocês viram aqui, fica mais leve você encarar as coisas. Como que vocês veem o seu Madruga? Ranzinza, chatão, acha que sabe tudo, trabalha, mas é um vagabundo. Você tem um monte de coisa ali que você vê entre positivo e negativo. Mas você não gosta do seu Madruga? Você gosta? Sim. O seu Barriga não é a mesma coisa? O Chaves não é a mesma coisa? E todos os personagens, não importa se é herói de qualquer gênero, de uma história, você, eu gosto desse personagem vilão. Eu gosto mais do Vegeta do que do Goku, porque o Vegeta é o cara do mal que sai batendo em todo mundo. Às vezes você gosta mais do Coringa do que o Batman. Então perceba que se você começar a olhar sua mãe, seu pai, seu amigo, seu vizinho, o cara chato, o cara legal como personagens, a sua vida vai mudar. E aí foi nessa história que os 2 acabaram fazendo, era coisa de história em quadrinhos, começaram a fazer uma história em quadrinhos, colocaram até eles na história, fizeram o estilo dele, claro, deles, né? E ficaram super amigos. Que legal. Porque entenderam que, realmente, não é uma questão de quem é melhor ou é pior. E tava numa questão de quem ia fazer ajudar o outro, que era material do outro. Não, você é um personagem. Não, você também é um personagem. E você tem aquelas qualidades lá realmente, e também tem aqueles defeitos. Aí começou a virar uma piada. E é claro que eu me ferrei, entre aspas, porque eu tive que fazer todo mundo de personagem na sala de aula. A aula mudou totalmente. O que era para passar aquele conteúdo foi para a próxima aula, e eu transformei todo mundo em personagens. Demais. A ponto de falar, caramba, minha mãe é um personagem. Você não vê que tem gente que é ator, que imita muito bem a mãe, faz coisas da mãe, faz sucesso? Seja no TikTok, seja no Instagram, seja numa novela, porque a mãe é um personagem. E até aquela bronca que ela te deu é de um personagem, então é legal. Assim como tem aquele vilão que tá te cobrando, que tá querendo te marretar, que às vezes fala um palavrão que você não fica injuriado com nada nem ninguém. Porque somos todos personagens no mesmo palco. Legal. E isso mudou toda a visão. O Brunão vai ser lembrado com todos os personagens que ele está criando, porque ele desenha e cria um monte de coisa. Tem muito personagem. Com que você quer ser lembrada? Com que você quer ser lembrada? Eu quero um desenho de um personagem do Paiva, ele vai fazer pra mim. Eu espero ser lembrada por esse legado de ensinar aos outros, né? Eu gosto muito desse legado de ensinar, então eu espero muito ser lembrada por ensinar. Se alguém falar assim, olha, a Renata me ensinou isso, pra mim já
Check. Beleza, começamos hoje o Locus É. Education. É isso. Locus Education? Locus é Education. isso? Olha que legal, gostei. E o nome é bom, hein? É bom, é pensa, bom. Vamos hein? alugar Este- salas de aula? É isso verdade, bom. já ó, É. mais um negócio na mesa Porque aqui. Investidores? Tem um monte de curso que ela fez. A sua experiência Falando- pode impulsionar muita gente, encorajar Legal. muita gente. E principalmente no campo das mulheres. Pô. Principalmente no campo das Se eu mulheres. conseguir inspirar pessoas, se eu conseguir inspirar mulheres, acho que esse é o legado que Já a tá. gente quer Você já deixar. está inspirando, você pode Que ter bom. certeza. Eu vou até agora abrir um campo de conexão com as mulheres agora. Você, mulher, que está ouvindo e não só se identificou como admira tudo que foi dito aqui pela Renata, por nós também, mas principalmente pela Renata, faça contato com ela, Eba. porque Faz sim. ela é uma pessoa que vai, com certeza, ensinar muito mais do que ela ensinou nesse podcast. Se o objetivo Exatamente. dela é ensinar, Locus Education está iniciando hoje. Mas entre em contato, porque eu tenho certeza que ela irá abraçar todas. E falando em investidores, né, que venham mais investidores, que a gente consiga investidores que possam manter esse ambiente de conexão e de criação mais vivo, mais latente, com mais força para atingir lugares que a gente nem imagina. Hoje eu sei que a internet ela é o principal meio de comunicação para fazer qualquer coisa, então com investidor ou sem investidor estamos indo, mas se você é investidor que vê valores É isso e aí. quer cruzar valores com a nossa cultura, é convidado para estar conosco. E com isso nós temos que agradecer os patrocinadores desse Oba! programa, que está chegando ao final, porém nunca é final, porque o final é um começo de um novo programa, então agora a gente vai começar agradecendo a Locus Coworking. Eba. Rê, a sua figura, não só como convidada, mas a Locus é um ambiente muito agradável, muito especial para aquelas empresas que precisam de um lugar para trabalhar, para exercer a sua profissão, e eu acredito que você faz isso muito bem através da sua equipe, da sua marca. Então sigam Locus, qual que é o... Locus ABC, @Locus ABC. Perfeito. Vocês estão enxergando aqui no nosso GC. E também agradecer à Escola Estúdio de Artes, ESA, também nossa patrocinadora aí desse projeto, os Sete Olhares, e o projeto Instalar, que trabalha com memórias e branding pessoal para profissionais e para famílias. Então, você que acredita que a cultura familiar ou a cultura profissional sua tem uma essência que precisa ser compartilhada, entre em contato conosco com a 7iris, @7irisfilmes, e ali a gente vai começar um novo projeto contigo e torná-los estrelas brilhantes vistos por todos no céu. E, por fim, agradecer a nossa criação, que é a 7iris, toda Isso essa aí. marca que constrói novos projetos, novas marcas, e um dia, quem sabe, a gente possa disseminar a cultura 7iris junto com os 7 Olhares para muitas pessoas e novos parceiros também de negócio. Então esse momento de agradecimento é importante porque é isso que também dá apoio para que a gente se mantenha firme na construção certeza, de todo esse com certeza. universo. Rê, tá no fim, mas a gente tem um detalhe, que é o detalhe... É o código, peraí. Eita. Produção tá chegando. David, temos códigos hoje? Temos código? Ok. O David é o nosso diretor de TV e a gente tem um momento que é o código do universo. Então eu vou pedir para você escolher um desses códigos aqui e fazer essa leitura e guardar para você também. e levar Escolher lá aleatoriamente. aleatoriamente. Vamos lá. Eu vou nesse do meio aqui. Toque sua essência. Você é uma estrela no universo. Ó, muito Muito bem. bem, Muito bem. muito bem. Ela Sensacional. falou Adorei. dela mesma. Ela falou dela mesma. Adorei. Nossa essência, né? E aí, qual é a nossa essência? Isso é muito reflexivo, né? A gente entender qual que é a nossa essência. Cai muito com o personagem que o Paiva acabou de falar. Isso Eu aí. fiquei pensando um pouquinho nisso. Se eu fosse um personagem, quais seriam as características desse personagem? Qual seria a essência, né? E a gente tem que entender que somos seres com qualidades e defeitos, com momentos Isso. bons e ruins, com nossos altos e baixos. E é isso que torna a nossa essência. Como a gente lida, né, com o momento ruim, como a gente lida com a adversidade, como a gente lida com os outros, como a gente lida com as diferenças. Eu acho que é aí que a gente acha a nossa essência, né? Que a gente encontra nossos valores, como é que a gente lida com a nossa comunidade. Eu vou trazer essa palavra aqui de novo. Eu acredito muito no poder da comunidade. Rê, sem palavras. Sem palavras. Finalizou da melhor maneira. Que bom. Eu Obrigado. reconheço em você uma figura muito forte de liderança, reconheço. Eu acredito que você deve ter esse reconhecimento no âmbito da sua vida, não só em casa, na família, como no seu trabalho. E quem está assistindo agora está vendo isso. Mas que fique você realmente... a minha gratidão por Eu ver que uma mulher assim de sucesso e com tanto fervor
Porque a vida, ela é uma bombinha com pavio, né? E o pavio é longo. E a gente vai vendo o pavio encurtando até que a gente explode. E explode com situações ou implode, né? E você tem um pavio tão longo porque tem muito pra explodir de sucesso, assim. Tem pavio ainda pra queimar aqui. Bora queimar um pavio, né, gente? Prazo de validade das suas conquistas, nossa. Brunão, obrigado. Parabéns. Obrigada, Paiva, obrigada. Adorei. Muito bom, obrigado, Paiva. Rê, a gente encerra o episódio 7 Olhares de hoje com toda essa reflexão, mas com bacana. toda essa energia feminina que empodera não só as mulheres, mas os homens também. Valeu, gente. Obrigado.